No vazio silencioso do espaço profundo, a matéria e a energia dançam em uma escala impossível de compreender pela mente humana. Muito além dos limites do nosso sistema solar, existem regiões onde gigantescas nuvens de gás e poeira cósmica se movem lentamente, moldadas pela gravidade e pelo tempo. Essas formações colossais são conhecidas como berçários estelares, locais onde novas estrelas começam sua jornada. Durante milhões de anos, partículas microscópicas se aproximam, colidem e se unem, até que a pressão e a temperatura se tornam tão intensas que a fusão nuclear tem início. Nesse instante, uma nova estrela nasce, iluminando o vazio ao redor. Cada brilho distante que observamos no céu noturno pode ser o nascimento de um novo sistema planetário, repleto de possibilidades ainda desconhecidas. Algumas estrelas vivem vidas tranquilas e duradouras, queimando lentamente o combustível que sustenta sua luz. Outras nascem com tamanhos gigantescos, consumindo sua energia em um ritmo extremamente acelerado. Essas estrelas massivas podem viver apenas alguns milhões de anos, um tempo extremamente curto quando comparado à escala do universo. Quando chegam ao fim de sua existência, elas não desaparecem silenciosamente. Elas explodem em eventos conhecidos como supernovas, liberando uma quantidade de energia tão intensa que podem brilhar mais que galáxias inteiras por um breve momento. Essas explosões espalham elementos essenciais pelo cosmos, incluindo materiais que futuramente podem formar planetas, oceanos e até formas de vida. Após a explosão de uma estrela gigantesca, o que resta pode se transformar em um dos objetos mais misteriosos do universo. Quando o núcleo estelar colapsa sob o próprio peso, surge uma estrela de nêutrons, ou algo ainda mais extremo. Se a massa for suficiente, nasce um buraco negro, uma região onde a gravidade é tão intensa que nada consegue escapar, nem mesmo a luz. Ao redor dessas estruturas invisíveis, discos de matéria giram em velocidades inimagináveis, aquecendo até emitir radiação extremamente poderosa. Esses fenômenos revelam que o universo não é apenas um lugar de criação, mas também de transformação e reinício. Enquanto estrelas nascem e morrem, galáxias inteiras continuam sua jornada através do espaço. Cada galáxia é formada por bilhões ou até trilhões de estrelas, além de planetas, poeira, gás e matéria escura. Nossa galáxia, conhecida como Via Láctea, abriga o sistema solar e tudo o que conhecemos. Mas ela é apenas uma entre mais de 2 trilhões de galáxias existentes no universo observável. Algumas galáxias colidem lentamente ao longo de bilhões de anos, criando novas estruturas cósmicas e desencadeando a formação de novas estrelas. O universo está em constante movimento, mesmo que essas mudanças ocorram em escalas de tempo quase impossíveis de perceber. A luz que atravessa o espaço carrega consigo histórias antigas. Quando observamos estrelas extremamente distantes, estamos vendo como elas existiam há milhões, ou até bilhões, de anos. Isso acontece porque a luz leva tempo para viajar pelo universo. Em outras palavras, observar o espaço profundo é como olhar para o passado. Telescópios modernos conseguem capturar sinais luminosos que começaram sua jornada muito antes do surgimento da humanidade, e até mesmo antes da formação da Terra. Cada nova imagem revelada amplia nossa compreensão e também aumenta o número de perguntas sem resposta. Entre as estrelas e galáxias, existe uma estrutura invisível que influencia todo o universo. Conhecida como matéria escura, ela não emite luz, não pode ser observada diretamente
mas sua presença é percebida através de seus efeitos gravitacionais. Acredita-se que a maior parte da massa do universo seja formada por essa substância misteriosa. Sem ela, muitas galáxias simplesmente não existiriam como conhecemos. Esse é apenas um dos inúmeros enigmas que ainda desafiam a ciência moderna. O universo também está em expansão contínua. Galáxias estão se afastando umas das outras, como pontos desenhados na superfície de um balão que está sendo inflado lentamente. Essa expansão começou após um evento conhecido como Big Bang, que marcou o início do espaço, do tempo e da própria matéria. Desde então, o cosmos continua crescendo, silenciosamente e sem um centro definido. Essa expansão pode continuar para sempre, ou levar a transformações ainda desconhecidas. Mesmo com todos os avanços tecnológicos, a humanidade explorou apenas uma fração microscópica do universo. Sondas espaciais viajaram além dos planetas do nosso sistema solar, enviando imagens e dados que transformaram nosso entendimento do cosmos. Ainda assim, essas distâncias representam apenas um pequeno passo dentro da imensidão universal. Cada nova descoberta revela que o universo é mais vasto, mais complexo e mais surpreendente do que imaginávamos. A busca por vida fora da Terra continua sendo uma das maiores perguntas da humanidade. Com bilhões de planetas potencialmente habitáveis espalhados pelo cosmos, muitos cientistas acreditam que a vida pode não ser exclusiva do nosso planeta. Talvez, em algum lugar distante, civilizações estejam observando o próprio céu, questionando sua origem e tentando compreender o universo assim como nós. Essa possibilidade transforma o espaço profundo em um cenário de mistério e esperança. O universo permanece silencioso, mas repleto de movimento, energia e beleza indescritível. Cada estrela, cada galáxia, cada partícula cósmica faz parte de uma história que começou há bilhões de anos e continua sendo escrita neste exato momento. Enquanto existirem olhos humanos voltados para o céu, a curiosidade continuará impulsionando nossa busca por conhecimento. O espaço profundo não é apenas um lugar distante. Ele é um convite permanente para explorar, imaginar e descobrir qual é o verdadeiro papel da humanidade dentro da imensidão do cosmos. Apesar de todo esse conhecimento, muitas perguntas permanecem sem resposta. O que exatamente é a matéria escura? Qual é a natureza da energia escura? O universo terá um fim ou continuará se expandindo eternamente? Essas questões impulsionam gerações de cientistas, exploradores e sonhadores. A energia escura é uma das maiores descobertas da cosmologia moderna. Ela parece atuar como uma força invisível, acelerando a expansão do universo. Observações indicam que galáxias distantes estão se afastando umas das outras em velocidades cada vez maiores. Isso sugere que o cosmos não apenas cresce, mas cresce de forma acelerada, impulsionado por algo que ainda não compreendemos completamente. Enquanto o universo se expande, regiões densas de matéria continuam formando novas estrelas e sistemas planetários. Esse processo acontece lentamente, mas de forma constante. Mesmo bilhões de anos após o surgimento das primeiras estrelas, o cosmos continua criando novas estruturas, revelando que o universo ainda está em evolução. Algumas estrelas possuem sistemas complexos com vários planetas orbitando ao redor. Esses sistemas podem apresentar órbitas estáveis por bilhões de anos, permitindo o desenvolvimento de atmosferas e oceanos. Missões espaciais modernas já identificaram milhares de exoplanetas, mundos localizados fora do nosso sistema solar.
Cada descoberta amplia a possibilidade de que existam ambientes capazes de sustentar vida. A formação de planetas é um processo violento e caótico. Durante o nascimento de um sistema estelar, fragmentos de rocha e gelo colidem repetidamente, fundindo-se para formar corpos cada vez maiores. Com o tempo, esses fragmentos podem se transformar em planetas completos, luas e cinturões de asteroides. Esse processo pode levar dezenas de milhões de anos até atingir estabilidade. Alguns planetas gigantes possuem anéis formados por gelo e poeira. Essas estruturas refletem a luz das estrelas, criando padrões de brilho impressionantes. Anéis planetários também revelam informações importantes sobre a história e a dinâmica gravitacional desses mundos. Eles demonstram que até sistemas aparentemente simples possuem complexidade extraordinária. Nebulosas, muitas vezes vistas como nuvens coloridas, são verdadeiros laboratórios cósmicos. Dentro delas, moléculas orgânicas complexas podem se formar, incluindo compostos relacionados à química da vida. Essas descobertas sugerem que os ingredientes básicos da vida podem ser comuns no universo. A própria Terra pode ter herdado parte desses elementos durante sua formação. Em regiões onde estrelas massivas se agrupam, ventos estelares extremamente poderosos moldam o ambiente ao redor. Esses ventos podem empurrar nuvens de gás, desencadeando o nascimento de novas estrelas. Esse ciclo contínuo de criação e destruição demonstra que o universo funciona como um sistema dinâmico e interligado. Algumas galáxias apresentam formatos espirais elegantes, enquanto outras possuem formas elípticas ou irregulares. Essas diferenças são resultado de interações gravitacionais, colisões antigas e da distribuição de matéria escura. Cada galáxia possui uma história única, registrada na disposição de suas estrelas. Quando galáxias colidem, estrelas raramente se chocam diretamente. Isso ocorre porque as distâncias entre estrelas são gigantescas. No entanto, essas colisões podem distorcer estruturas galácticas, criar novas ondas de formação estelar e alterar trajetórias planetárias. Esses eventos acontecem ao longo de bilhões de anos, em movimentos lentos e majestosos. O próprio destino da Via Láctea está ligado a uma futura colisão com a galáxia de Andrômeda. Esse encontro deverá ocorrer dentro de aproximadamente 4 bilhões de anos. Quando isso acontecer, ambas as galáxias provavelmente se fundirão, formando uma nova estrutura galáctica. Apesar da magnitude desse evento, é improvável que sistemas planetários colidam diretamente. Além das galáxias conhecidas, o universo pode conter regiões ainda não observadas. Como a luz possui velocidade finita, existe um limite para o quanto conseguimos enxergar. Isso significa que o universo pode ser muito maior do que aquilo que conseguimos detectar atualmente. Essa possibilidade reforça a ideia de que nossa compreensão do cosmos ainda está no início. A exploração espacial humana representa um dos maiores esforços científicos da história. Satélites, sondas, telescópios e estações espaciais trabalham juntos para desvendar os mistérios do universo. Cada missão envia dados valiosos que ajudam a construir um retrato cada vez mais detalhado do cosmos. As sondas que deixaram o sistema solar carregam mensagens simbólicas da humanidade. Discos contendo sons, imagens e informações sobre a Terra foram enviados como tentativa de comunicação com possíveis civilizações extraterrestres. Esses artefatos viajam silenciosamente pelo espaço interestelar, como cápsulas do tempo cósmicas. A busca por sinais de vida inteligente fora da Terra continua sendo uma das maiores ambições científicas. Radiotelescópios monitoram o espaço,
procurando padrões que possam indicar transmissões artificiais. Até agora, nenhuma evidência conclusiva foi encontrada, mas o universo é vasto o suficiente para manter essa possibilidade aberta. Enquanto investigamos o espaço exterior, também aprendemos mais sobre o próprio planeta Terra. Muitos fenômenos naturais só foram compreendidos após o estudo de processos semelhantes observados no cosmos. A astronomia não apenas revela o universo, ela também ajuda a entender nossa própria origem. A formação das primeiras estrelas marcou uma transformação fundamental na história do universo. Antes delas, o cosmos era composto principalmente por hidrogênio e hélio. Quando as primeiras estrelas começaram a brilhar, elas iniciaram a produção de elementos mais pesados, como carbono, oxigênio, ferro e muitos outros. Esses elementos são essenciais para a formação de planetas rochosos, atmosferas e organismos vivos. Cada átomo presente no corpo humano foi criado dentro de estrelas antigas. O carbono que forma as moléculas da vida, o cálcio presente nos ossos e o ferro que circula no sangue nasceram em explosões estelares ocorridas bilhões de anos atrás. Isso significa que a humanidade é formada literalmente por poeira das estrelas. Uma conexão profunda entre a vida e o universo. Com o passar de bilhões de anos, galáxias continuam evoluindo. Algumas tornam-se mais estáveis, enquanto outras permanecem altamente ativas, formando estrelas em ritmo acelerado. Essa diversidade mostra que o universo não segue um único padrão de evolução. Cada região do cosmos possui sua própria história. Buracos negros também podem liberar enormes quantidades de energia. Quando grandes quantidades de matéria caem em direção ao horizonte de eventos, parte dessa energia é expelida em forma de jatos extremamente poderosos. Esses jatos podem atravessar distâncias maiores que galáxias inteiras, influenciando a formação de estrelas em regiões distantes. Mesmo os vazios cósmicos, regiões com pouquíssima matéria, possuem importância fundamental. Eles ajudam a moldar a distribuição das galáxias e revelam como a gravidade atua em grandes escalas. Esses vazios representam algumas das áreas mais silenciosas do universo, onde a matéria é extremamente rara. Estrelas podem existir em sistemas múltiplos, onde duas ou mais estrelas orbitam umas às outras. Esses sistemas criam cenários complexos, com múltiplas fontes de luz e gravidade. Planetas localizados nesses ambientes podem experimentar céus com vários sóis, criando paisagens completamente diferentes das vistas na Terra. Alguns planetas errantes viajam sozinhos pelo espaço, sem orbitar nenhuma estrela. Esses mundos foram expulsos de seus sistemas originais por interações gravitacionais violentas. Apesar da ausência de luz estelar, alguns podem possuir calor interno suficiente para manter oceanos subterrâneos. A observação do universo exige instrumentos extremamente sensíveis. Telescópios espaciais evitam a interferência da atmosfera terrestre, permitindo capturar imagens com clareza impressionante. Esses observatórios revelam detalhes invisíveis, desde a formação de estrelas até galáxias extremamente distantes. Ondas gravitacionais representam uma nova forma de observar o universo. Essas ondas são ondulações no próprio tecido do espaço e do tempo, geradas por eventos cósmicos extremamente violentos, como colisões entre buracos negros. Detectar essas ondas permite estudar fenômenos que antes eram completamente invisíveis. O universo também abriga pulsares, estrelas de nêutrons que giram em velocidades impressionantes. Alguns completam rotações em frações de segundo, emitindo feixes regulares de radiação. Esses sinais funcionam como faróis cósmicos, ajudando cientistas a medir distâncias e testar teorias físicas complexas.
Com o avanço da exploração espacial, a humanidade começa a planejar viagens interplanetárias mais longas. Projetos futuros buscam enviar missões tripuladas para outros planetas, ampliando nossa presença além da Terra. Essas iniciativas representam o início de uma nova era na história humana. Apesar do progresso tecnológico, o universo continua sendo um território amplamente desconhecido. A maior parte da matéria e da energia existentes ainda não pode ser observada diretamente. Essa realidade reforça que cada descoberta científica revela novos mistérios. O destino final das estrelas depende de sua massa. Algumas terminam suas vidas como anãs brancas, lentamente esfriando ao longo de bilhões de anos. Outras colapsam em estrelas de nêutrons ou buracos negros, dando continuidade ao ciclo cósmico de transformação. Galáxias também possuem ciclos de crescimento e transformação. Interações gravitacionais podem alterar suas estruturas, redistribuindo estrelas e formando novas regiões de nascimento estelar. Esse processo mostra que o universo está em constante renovação. Enquanto observamos o espaço profundo, percebemos que cada ponto luminoso representa uma história que atravessa o tempo. A luz que chega até nós carrega informações sobre eventos que ocorreram há milhões ou bilhões de anos. Essa capacidade de observar o passado torna a astronomia uma das formas mais fascinantes de compreender a realidade. A imensidão do universo provoca um sentimento profundo de admiração e humildade. Diante de escalas tão vastas, a existência humana parece breve, mas não insignificante. Cada avanço científico representa um passo na tentativa de compreender o lugar da humanidade no cosmos. Ao longo da história, civilizações antigas observaram o céu em busca de significado. Estrelas e constelações foram usadas para marcar o tempo, orientar viagens e construir mitos. Mesmo sem tecnologia avançada, o fascínio pelo universo sempre esteve presente na experiência humana. Hoje, a ciência substituiu mitos por modelos e teorias, mas o encantamento permanece. Cada nova descoberta levanta novas perguntas, mostrando que o conhecimento nunca é definitivo. O universo desafia constantemente nossas ideias, ampliando os limites do que consideramos possível. A observação do espaço profundo também inspira arte, filosofia e reflexão. Imagens de galáxias distantes despertam emoções difíceis de expressar em palavras. Elas lembram que fazemos parte de algo muito maior, uma história que começou muito antes de nós. Mesmo que a humanidade nunca alcance as regiões mais distantes do universo, a simples tentativa de compreendê-lo já transforma nossa visão de mundo. Explorar o cosmos é também explorar a própria curiosidade humana. É uma jornada guiada pelo desejo de saber, entender e evoluir. O futuro da exploração espacial dependerá de cooperação, inovação e perseverança. Novas tecnologias permitirão observar o universo com maior precisão, revelando detalhes ainda ocultos. Cada geração acrescenta um novo capítulo à longa história da descoberta cósmica. Enquanto o universo continua sua expansão silenciosa, a Terra permanece como um pequeno ponto azul, orbitando uma estrela comum. Ainda assim, é neste pequeno planeta que a consciência surgiu, capaz de observar o cosmos e refletir sobre sua própria existência. Essa singularidade torna a vida ainda mais preciosa. Talvez nunca encontremos todas as respostas. Talvez o universo guarde mistérios que jamais serão completamente revelados. Mas a busca por compreensão é o que define a essência da humanidade. Olhar para o céu é também olhar para dentro. O espaço profundo permanece infinito, silencioso
e cheio de possibilidades. Cada estrela é um lembrete de que o universo está vivo, em constante transformação. Enquanto existirem perguntas sem resposta, o olhar humano continuará voltado para as estrelas, tentando decifrar os segredos da imensidão cósmica. Desde o surgimento das primeiras galáxias, o universo passou por transformações profundas. As primeiras estruturas cósmicas eram menores, mais densas e extremamente energéticas. Com o passar de bilhões de anos, essas estruturas se fundiram, cresceram e deram origem às galáxias gigantes que observamos hoje. Esse processo de fusão moldou grande parte da arquitetura atual do cosmos. A formação das galáxias não acontece de maneira isolada. Elas interagem constantemente, trocando matéria, energia e até estrelas. Essas interações podem desencadear surtos intensos de formação estelar, onde milhares de estrelas nascem em um curto período cósmico. Esses eventos iluminam o espaço com um brilho extraordinário. Entre as galáxias, existem vastas regiões preenchidas por gás extremamente quente. Esse gás emite radiação invisível aos olhos humanos, mas detectável por telescópios especializados. Estudar essas regiões ajuda cientistas a compreender como a matéria se distribui entre as estruturas galácticas. O universo também abriga campos magnéticos gigantescos. Esses campos influenciam o movimento de partículas carregadas, moldando nebulosas, jatos de energia e até o comportamento das galáxias. Apesar de invisíveis, eles desempenham um papel fundamental na dinâmica cósmica. Algumas estrelas possuem ciclos de vida extremamente complexos. Elas podem expandir suas camadas externas, formando gigantes vermelhas, antes de expulsar essas camadas para o espaço. Esse material expelido cria nebulosas planetárias, estruturas coloridas que marcam o fim da vida de estrelas semelhantes ao nosso Sol. Após liberar suas camadas externas, o núcleo restante da estrela torna-se uma anã branca. Esses objetos são extremamente densos, contendo massa comparável à do Sol em volumes semelhantes ao tamanho da Terra. Com o passar de bilhões de anos, essas estrelas remanescentes esfriam lentamente, tornando-se praticamente invisíveis. Estrelas muito maiores seguem caminhos diferentes. Quando esgotam seu combustível, elas podem colapsar de forma catastrófica, originando explosões de supernova ainda mais intensas. Esses eventos são responsáveis pela criação dos elementos mais pesados conhecidos na natureza, incluindo ouro, urânio e platina. As explosões de supernova também podem desencadear a formação de novas estrelas. As ondas de choque comprimem nuvens de gás próximas, iniciando novos ciclos de nascimento estelar. Esse processo demonstra como morte e criação estão profundamente conectadas no universo. Algumas estrelas colapsadas transformam assim magnetares, estrelas de nêutrons com campos magnéticos trilhões de vezes mais intensos que os da Terra. Esses objetos liberam explosões de energia capazes de alterar o ambiente espacial ao redor. Mesmo a grandes distâncias, suas emissões podem ser detectadas por observatórios terrestres. No espaço profundo, partículas de alta energia viajam próximas à velocidade da luz. Conhecidas como raios cósmicos, essas partículas atravessam galáxias inteiras, carregando informações sobre eventos extremos ocorridos no universo. Estudá-las ajuda cientistas a compreender fenômenos energéticos que não podem ser reproduzidos na Terra. O universo também abriga nuvens gigantes compostas por moléculas complexas. Essas moléculas incluem estruturas químicas que podem ser precursoras da vida. A presença dessas substâncias sugere que os componentes básicos da biologia podem surgir naturalmente em diferentes regiões do cosmos.
Algumas galáxias apresentam núcleos extremamente ativos, conhecidos como quasares. Esses objetos liberam quantidades gigantescas de energia, tornando-se alguns dos pontos mais brilhantes do universo. Quasares são alimentados por buracos negros supermassivos que consomem matéria em velocidades impressionantes. A luz emitida por quasares pode viajar por bilhões de anos antes de chegar até nós. Observá-los permite enxergar o universo quando ele ainda era jovem, oferecendo pistas sobre a formação das primeiras galáxias. Essas observações ajudam a reconstruir a linha do tempo cósmica. Alguns sistemas estelares possuem discos protoplanetários, estruturas formadas por poeira e gás que orbitam estrelas recém-nascidas. Dentro desses discos, partículas colidem e se agrupam, formando planetas, luas e outros corpos celestes. Esse processo representa os primeiros passos na construção de sistemas planetários. A observação desses discos permite compreender como o sistema solar pode ter surgido. Estudar essas formações oferece pistas sobre a origem da Terra e sobre como ambientes habitáveis podem surgir em outros lugares do universo. Enquanto novas estrelas surgem, outras continuam desaparecendo lentamente. Esse ciclo contínuo garante que o universo esteja sempre em transformação. Nada permanece estático no cosmos. Tudo evolui ao longo do tempo. Ao observar regiões extremamente distantes, percebemos que o universo passa por diferentes eras. Houve um tempo em que estrelas nasciam em ritmo acelerado, iluminando o cosmos com intensidade muito maior do que hoje. Com o passar dos bilhões de anos, esse ritmo diminuiu, tornando o universo um lugar mais calmo e silencioso. Mesmo assim, novas estrelas continuam surgindo. Em galáxias espirais, braços repletos de gás e poeira permanecem ativos, formando estrelas de maneira constante. Essas regiões brilham intensamente, destacando-se contra o fundo escuro do espaço profundo. Algumas galáxias esgotaram quase todo o seu gás. Nelas, a formação estelar é rara, e a maioria das estrelas já atingiu estágios avançados de vida. Essas galáxias parecem antigas, carregando consigo registros de um universo mais jovem e dinâmico. O estudo dessas diferenças ajuda cientistas a compreender o envelhecimento do cosmos. Assim como organismos vivos, o universo também passa por fases, cada uma com características próprias. Essa visão revela que o cosmos possui uma história contínua, marcada por mudanças profundas. Além da matéria visível, o universo é dominado por componentes invisíveis. Matéria escura e energia escura moldam a expansão, a estrutura e o destino do cosmos. Mesmo sem serem observadas diretamente, elas determinam o comportamento de tudo o que existe. A energia escura, em especial, continua sendo um dos maiores enigmas da ciência. Ela age como uma força que vence a gravidade em grandes escalas, empurrando galáxias para longe umas das outras. Seu efeito se torna mais evidente à medida que o universo envelhece. Se essa expansão continuar indefinidamente, o futuro do universo será frio, escuro e cada vez mais vazio. Galáxias distantes desaparecerão além do horizonte observável, isolando regiões do cosmos. Esse possível destino é conhecido como morte térmica do universo. Apesar desse cenário distante, o universo atual ainda é repleto de atividade. Explosões estelares, colisões galácticas e emissões de energia continuam acontecendo constantemente. O cosmos permanece vivo, mesmo em sua vastidão silenciosa. A observação do espaço profundo exige paciência. Alguns fenômenos levam milhões de anos para apresentar mudanças perceptíveis. Ainda assim, cada imagem capturada representa um instante precioso da história cósmica.
Telescópios modernos não apenas observam, eles viajam no tempo. Quanto mais distante o objeto, mais antiga é a luz que chega até nós. Essa capacidade transforma a astronomia em uma ciência única, capaz de estudar o passado remoto do universo. Entre as estrelas, surgem também planetas gasosos gigantes, compostos principalmente por hidrogênio e hélio. Esses mundos possuem atmosferas turbulentas, com ventos que podem atingir velocidades extremas. Alguns exibem tempestades que duram séculos ou até milênios. Luas orbitando esses planetas gigantes podem esconder oceanos sob camadas espessas de gelo. Esses oceanos subterrâneos representam ambientes potencialmente habitáveis, protegidos do frio do espaço. Essa possibilidade amplia ainda mais os locais onde a vida pode existir. A vida, como conhecemos, depende de condições específicas. Ainda assim, o universo demonstra criatividade ao produzir ambientes variados. Formas de vida diferentes das conhecidas na Terra podem existir, adaptadas a condições extremas. Essa diversidade potencial desafia nossas definições de vida. Ela obriga a ciência a manter a mente aberta, explorando possibilidades além dos modelos tradicionais. O cosmos pode ser muito mais surpreendente do que imaginamos. Enquanto isso, a humanidade continua observando, aprendendo e questionando. Cada avanço tecnológico amplia nosso alcance, permitindo enxergar mais longe e com maior clareza. O desejo de compreender o universo permanece como uma das maiores forças da curiosidade humana. Ao observar o universo em diferentes escalas, percebemos padrões que se repetem, desde pequenas nebulosas até imensas estruturas galácticas. A gravidade atua moldando a matéria. Esse padrão revela que leis físicas universais governam todo o cosmos, independentemente da distância ou do tempo. A gravidade é a força que mantém planetas em órbita, une estrelas em galáxias e organiza o universo em estruturas gigantescas. Mesmo sendo a força mais fraca entre as interações fundamentais, ela domina o comportamento do cosmos em grandes escalas. Sem ela, o universo seria um oceano caótico de partículas dispersas. Além da gravidade, forças nucleares e eletromagnéticas atuam em escalas microscópicas, permitindo a formação de átomos e moléculas. Essas forças tornam possível a existência de estrelas, planetas, atmosferas e organismos vivos. O equilíbrio entre essas interações sustenta toda a complexidade do universo. O estudo dessas forças levou à criação de teorias que tentam unificar a física. Cientistas buscam compreender se todas as interações fundamentais podem ser descritas por um único modelo universal. Essa busca representa uma das maiores jornadas intelectuais da humanidade. Enquanto teorias evoluem, observações continuam revelando novos fenômenos. Algumas galáxias giram em velocidades que desafiam as previsões baseadas apenas na matéria visível. Essas observações reforçam a existência da matéria escura, uma presença invisível que domina a massa do universo. A matéria escura forma halos gigantes ao redor das galáxias, influenciando seu formato e movimento. Sem essa estrutura invisível, muitas galáxias não conseguiriam manter suas estrelas unidas. Mesmo sendo invisível, sua influência é observada em praticamente todas as escalas cósmicas. Outra grande questão envolve a origem da própria energia escura. Ela pode estar ligada à estrutura do espaço vazio ou a propriedades ainda desconhecidas da física. Responder essa pergunta pode transformar completamente nossa compreensão do universo. Alguns modelos sugerem que o universo pode passar por ciclos de expansão e contração,
Outros indicam que a expansão continuará indefinidamente. Cada hipótese apresenta cenários diferentes para o destino final do cosmos. Independentemente do destino, o universo atual oferece oportunidades únicas de observação. Vivemos em uma era em que galáxias ainda são visíveis em grande quantidade, permitindo estudar sua evolução. Em bilhões de anos, observadores futuros talvez enxerguem um universo muito mais vazio. A posição da humanidade no tempo cósmico pode ser considerada especial. Estamos em um momento em que tecnologia e curiosidade se unem, permitindo investigar as origens do cosmos. Esse período representa uma janela única para a exploração científica. A astronomia moderna combina observação, matemática e simulações computacionais. Supercomputadores recriam a evolução do universo, simulando bilhões de partículas interagindo ao longo do tempo. Essas simulações ajudam a compreender processos que não podem ser observados diretamente. Esses modelos revelam como pequenas variações na densidade inicial do universo deram origem às estruturas gigantes observadas hoje. Pequenas diferenças, amplificadas pela gravidade, moldaram galáxias, aglomerados e a teia cósmica. A observação do espaço profundo também ajuda a testar leis fundamentais da física. Eventos extremos, como colisões entre estrelas de nêutrons, produzem condições impossíveis de reproduzir em laboratórios terrestres. Esses fenômenos funcionam como experimentos naturais em escala universal. A cada nova descoberta, a humanidade amplia sua compreensão, mas também percebe o quanto ainda desconhece. O universo permanece um livro aberto, com páginas que continuam sendo escritas pela própria natureza. Mesmo diante dessa vastidão, o desejo de explorar permanece forte. A curiosidade humana atravessa gerações, impulsionando descobertas que transformam nossa visão do cosmos. Olhar para o espaço profundo é continuar uma jornada iniciada há milhares de anos, quando os primeiros observadores levantaram os olhos para o céu noturno. Muito além das galáxias visíveis, existem regiões onde o espaço parece quase vazio. Porém, o vazio absoluto pode não existir. Mesmo onde não há estrelas, partículas surgem e desaparecem silenciosamente, formando uma dança invisível conhecida como flutuação quântica. Nesse cenário, o próprio espaço pode ser visto como um oceano de energia latente. Pequenas variações podem, ao longo de bilhões de anos, influenciar a formação de novas estruturas cósmicas. Assim, até o silêncio do universo pode esconder o início de novas histórias. O universo não é apenas matéria e energia visíveis. Ele também é composto por mistérios ainda não compreendidos. Lembrando que a ciência é uma jornada contínua em busca de respostas. Enquanto avançamos pela imensidão, observamos enxames de galáxias. Eles são as maiores estruturas conhecidas do cosmos, contendo milhares de galáxias ligadas pela gravidade. Entre essas galáxias existe um gás extremamente quente, invisível aos olhos humanos, mas detectável por telescópios especiais. Esse gás pode alcançar temperaturas de milhões de graus, revelando que o universo é muito mais energético do que aparenta. Esses enxames funcionam como cidades cósmicas, onde galáxias interagem, colidem e se transformam lentamente ao longo de bilhões de anos. As colisões entre galáxias são eventos majestosos e inevitáveis. Quando duas galáxias se encontram, estrelas raramente colidem diretamente, pois as distâncias entre elas são gigantescas. Ainda assim, a gravidade altera completamente suas estruturas. Braços espirais podem se distorcer, novas estrelas podem nascer e gigantescas nuvens de gás podem ser comprimidas. Esse processo pode durar centenas de milhões de anos, mostrando que o universo trabalha em escalas de tempo que desafiam nossa compreensão.
Em alguns casos, a fusão de galáxias pode formar uma única galáxia maior e mais complexa. Cientistas acreditam que muitas galáxias atuais surgiram justamente dessas fusões antigas. Esses eventos ajudam a explicar por que o universo apresenta tanta diversidade de formas galácticas. Cada galáxia carrega em sua estrutura a memória de encontros passados, como cicatrizes deixadas pela história do cosmos. No centro de muitas galáxias reside um dos fenômenos mais fascinantes do universo: os buracos negros supermassivos. Eles possuem massas equivalentes a milhões ou até bilhões de sóis. Quando matéria se aproxima desses gigantes, ela gira ao redor formando discos extremamente quentes e brilhantes. Parte dessa matéria pode ser lançada ao espaço em jatos de energia que atravessam distâncias gigantescas. Esses jatos podem influenciar a formação de estrelas e até modificar o ambiente ao redor das galáxias. À medida que observamos o universo em escalas cada vez maiores, percebemos que ele se organiza em uma gigantesca teia cósmica. Galáxias e enxames formam filamentos luminosos que se estendem por bilhões de anos à luz, enquanto enormes vazios se espalham entre essas estruturas. Essa rede colossal sugere que o universo possui uma arquitetura invisível, moldada principalmente pela matéria escura. Embora não possamos observá-la diretamente, sua influência gravitacional atua como uma base silenciosa sobre a qual galáxias e estrelas são construídas. A matéria escura representa a maior parte da matéria existente no universo. Cientistas estimam que tudo aquilo que conseguimos enxergar corresponde a apenas uma pequena fração da realidade cósmica. Sem a matéria escura, galáxias provavelmente não teriam massa suficiente para permanecer unidas. Ela funciona como uma estrutura invisível que mantém o universo organizado. Lembrando que aquilo que não vemos pode ser ainda mais importante do que aquilo que conseguimos observar. Além da matéria escura, existe outro mistério ainda mais profundo: a energia escura. Essa força desconhecida parece estar acelerando a expansão do universo. Observações mostram que galáxias estão se afastando umas das outras em velocidades cada vez maiores. Isso sugere que o próprio tecido do espaço está se expandindo, empurrando tudo em direções opostas. Essa descoberta transformou completamente nossa compreensão sobre o destino do universo. Se a expansão continuar acelerando, o universo pode enfrentar um futuro extremamente frio e silencioso. Estrelas eventualmente deixarão de nascer, galáxias se afastarão até desaparecer do campo de visão umas das outras, e o cosmos poderá entrar em uma era conhecida como morte térmica. Nesse possível futuro, a energia estará distribuída de forma tão uniforme que nenhum processo significativo poderá ocorrer. O universo poderá existir, mas sem movimento, sem luz e sem transformação. Mesmo diante desse cenário distante, o universo atual ainda é extremamente ativo. Novas estrelas continuam nascendo em nebulosas, enquanto outras chegam ao fim de seus ciclos de vida em explosões espetaculares. Supernovas liberam quantidades gigantescas de energia e espalham elementos pesados pelo espaço. Esses elementos são fundamentais para a formação de planetas e, eventualmente, para o surgimento da vida. Cada átomo presente em nosso corpo foi forjado no interior de estrelas antigas. O ferro em nosso sangue, o cálcio em nossos ossos e o oxigênio que respiramos foram criados em reações nucleares que ocorreram há bilhões de anos. Isso significa que a vida não é separada do universo. Somos, literalmente, parte da história cósmica. A matéria que compõe nossa existência já percorreu distâncias inimagináveis antes de se reunir para formar aquilo que somos. Quando olhamos para o céu noturno, estamos observando o passado. A luz de muitas estrelas levou milhares ou até milhões de anos para chegar até nós. Em alguns casos, observamos galáxias que podem nem existir mais. Isso transforma o universo em uma espécie de máquina do tempo natural. Cada observação astronômica revela capítulos antigos da história cósmica.
permitindo que cientistas reconstruam a evolução do universo desde seus primeiros momentos. Telescópios modernos conseguem captar sinais extremamente antigos, próximos ao nascimento do universo. Ao estudar essa radiação primordial, cientistas conseguem entender como as primeiras estruturas começaram a se formar. Essas observações revelam pequenas variações de temperatura que indicam onde galáxias e estrelas surgiriam bilhões de anos depois. Assim, o universo atual carrega marcas deixadas desde seus primeiros instantes de existência. Apesar dos avanços científicos, muitas perguntas continuam sem resposta. O que existia antes do início do universo? Existem outros universos além do nosso? As leis da física são universais ou podem variar em diferentes regiões do cosmos? Essas questões mostram que o conhecimento humano ainda representa apenas o começo da exploração cósmica. Cada descoberta abre portas para novos mistérios, ampliando ainda mais nossa curiosidade sobre a realidade. Talvez o aspecto mais impressionante do universo seja sua capacidade de gerar complexidade a partir do caos, desde partículas subatômicas até galáxias gigantescas. Essa evolução contínua sugere que o universo não é apenas um cenário onde a história acontece, mas um sistema dinâmico em constante transformação. À medida que nossa compreensão sobre o cosmos avança, percebemos que o universo não é apenas um conjunto de objetos distantes, mas um sistema profundamente conectado. Movimentos gravitacionais, explosões estelares e expansões cósmicas fazem parte de uma mesma história que se desenrola há bilhões de anos. Cada evento, por menor que pareça, pode influenciar estruturas gigantescas ao longo do tempo. O universo funciona como uma rede onde tudo está interligado, mesmo quando as distâncias parecem impossíveis de atravessar. A busca por compreender o universo também é uma busca por compreender nossa própria existência. Ao explorar galáxias distantes, aprendemos mais sobre a origem da matéria, da energia e até das condições que tornaram possível o surgimento da vida. Essa jornada científica une tecnologia, imaginação e curiosidade. Telescópios orbitais, sondas espaciais e observatórios terrestres funcionam como extensões dos nossos sentidos, permitindo que a humanidade observe regiões do cosmos antes inalcançáveis. Mesmo com todos os avanços, o universo continua surpreendendo cientistas com fenômenos inesperados. Novos tipos de explosões estelares, comportamentos incomuns de buracos negros e sinais misteriosos vindos do espaço profundo continuam sendo investigados. Cada descoberta reforça uma verdade fundamental. Quanto mais aprendemos sobre o universo, mais percebemos o quanto ainda existe para ser descoberto. Talvez o maior legado da exploração espacial não seja apenas o conhecimento científico, mas a mudança na forma como enxergamos nosso lugar no cosmos. Em uma imensidão quase infinita, nosso planeta surge como um pequeno ponto azul, frágil e precioso. Essa perspectiva nos lembra da importância de preservar nosso mundo, pois até onde sabemos, ele é o único lugar onde a vida floresceu de maneira tão complexa. Enquanto o universo continua sua expansão silenciosa, a humanidade segue olhando para o céu com o mesmo fascínio que acompanha a nossa espécie desde os tempos mais antigos. O desejo de explorar, entender e descobrir parece fazer parte da nossa própria natureza. Talvez nunca consigamos responder todas as perguntas sobre o cosmos. Porém, cada passo nessa jornada amplia nossa visão e fortalece nossa conexão com o universo. O universo é uma história em constante evolução, escrita com estrelas, galáxias e fenômenos que desafiam a imaginação. Ele nos lembra que somos parte de algo muito maior do que conseguimos compreender plenamente. Ao observar o espaço profundo, não estamos apenas estudando o cosmos.
Estamos contemplando nossas origens, nosso presente e as possibilidades do nosso futuro. E enquanto novas estrelas continuam nascendo e antigas galáxias seguem sua dança silenciosa pelo espaço, uma certeza permanece. A exploração do universo é, na verdade, a exploração do próprio conhecimento humano. Mesmo após bilhões de anos de evolução, o universo continua em transformação constante. Estrelas nascem, brilham intensamente e desaparecem, enquanto novas estruturas surgem lentamente a partir do gás e da poeira, espalhados pelo espaço. Esse ciclo interminável mostra que o cosmos nunca permanece estático. Cada ponto luminoso no céu representa um capítulo ativo de uma história que ainda está sendo escrita. O universo não é apenas passado distante, ele é um processo vivo acontecendo neste exato momento. Ao longo da história humana, civilizações olharam para o céu em busca de respostas, orientação e inspiração. Das primeiras observações feitas a olho nu até os telescópios modernos que observam bilhões de anos à luz de distância, a curiosidade sempre guiou nossa jornada. Essa busca revela algo profundo sobre nossa espécie. O desejo de compreender o desconhecido pode ser uma das forças que impulsionam o progresso humano, conectando ciência, filosofia e imaginação. O estudo do universo também nos ensina sobre equilíbrio e transformação. Sistemas estelares surgem a partir do colapso gravitacional, enquanto galáxias evoluem através de encontros e fusões. Até mesmo eventos aparentemente destrutivos podem dar origem a novas formas de existência. Essa dinâmica mostra que o cosmos é moldado por ciclos contínuos de mudança, onde cada fim pode representar um novo começo em escalas que ultrapassam bilhões de anos. Talvez uma das reflexões mais fascinantes seja perceber que a consciência humana surgiu dentro desse vasto universo. Somos capazes de observar o cosmos, estudar suas leis e refletir sobre sua origem. Isso transforma a humanidade em uma parte singular da história cósmica. O universo não apenas existe, mas encontrou uma forma de observar a si mesmo através da inteligência e da curiosidade humanas. Enquanto as galáxias continuam sua lenta dança através do espaço e novas estrelas iluminam regiões ainda desconhecidas, o universo permanece como um convite permanente à descoberta. Cada observação, cada teoria e cada nova geração de exploradores amplia nossa compreensão sobre a realidade. O cosmos nos lembra que o conhecimento é uma jornada sem fim, onde cada resposta revela novas perguntas. E talvez, no silêncio do espaço profundo, exista uma mensagem constante, a de que explorar o universo é também explorar o potencial ilimitado da mente humana. A história do cosmos continua, e nós ainda estamos escrevendo nossos primeiros capítulos dentro dela. Se você chegou até aqui, significa que percorreu conosco uma jornada através do espaço e do tempo. A sua presença até o final deste documentário mostra que a curiosidade e o desejo de conhecer o universo continuam vivos. Dentro de você, agradecemos profundamente por dedicar seu tempo para explorar esse projeto. Produções como esta são feitas com dedicação, pesquisa e paixão pelo conhecimento, e o seu apoio torna tudo isso possível.